A segunda transferência metálica que a gente vai falar é a transferência globular. Então, analisando, qualquer coisa vocês voltam no outro gráfico, mas se você tiver a transferência por curto-circuito e se você quiser alcançar a transferência globular, você pode fazer duas coisas. Você tem duas alternativas. Ou você pode aumentar a tensão para um valor médio ou alto, mantendo a corrente baixa. Uma situação que você consegue fazer isso de forma prática é aumentar também o comprimento do arco elétrico. Isso faz com que a transferência por curto-circuito se transforme em transferência globular. Uma característica desse processo é que as gotas elas se destacam, elas na verdade têm um diâmetro maior do que o diâmetro do eletrodo, certo? E elas se destacam e de certa forma, não é um destacamento muito, vamos dizer assim, tem uma certa intensidade nesse destacamento, tá? Eu vou até falar mais abaixo, comenta um pouco sobre essa questão. Então aqui, esse é o... Lembra do gráfico lá na transferência por curto-circuito? Aqui, se você não souber o tipo de transferência, mas se você tiver a capacidade, o equipamento para analisar os valores de corrente de tensão, você consegue identificar aqui, ó, a globular, como que ela ocorre. É esse tipo de gráfico que é gerado. Bom, algumas características desse tipo de transferência. Não é adequada para a soldagem fora de posição, da posição plana, na verdade, devido ao destacamento das gotas ocorrer pela ação da gravidade. Então, na verdade, assim, vamos imaginar que eu queira soldar na posição sobre a cabeça. Eu não consigo, porque a gota, o metal que está sendo destacado do arame, ele ocorre, essa ação ocorre devido à ação da gravidade. Então, se você tiver, por exemplo, nessa posição aqui, ó, de baixo para cima, a gota ela não vai conseguir se destacar e não vai dar certo. Tá? O nível de respingos relativamente elevado, quantidade de calor transferido da peça a ser soldada é intermediária, na curto-circuito é baixa, né? E já nessa daqui é intermediária, quando comparadas aos outros tipos de transferência. E pode gerar falta de penetração, falta de fusão ou reforço excessivo do cordão de solda. Então, esse tipo de transferência é a transferência globular. Se quiser dar uma olhada na imagem dela também, você pode ir na página anterior e você vai ver esse comportamento.